students, how are you? I'm teacher Andrea and I'm here for our English class number 52. Eu quero mandar um abraço especial lá para o pessoal do Colégio Capuen de Maringá, especialmente para a Ana Júlia, que são nossos alunos aí, né, que estão acompanhando as aulas. E quero dizer que eu sou de Maringá, tenho um carinho muito grande por essa cidade. Um beijão aí para todos vocês. Lembrando, galera, que vocês precisam entrar lá no Classroom e registrar a frequência de vocês. Vai ter lá atividade para frequência e também lá é o local onde você vai interagir com o professor, ver o horário e data que ele marcou Meet para conversar com vocês, ver o recadinho que ele deixou no mural. Reserve um tempo para você se dedicar aos seus estudos, certo? Bom, vamos começar nossa aula revisando um pouquinho da nossa aula anterior. Vocês lembram que nós estudamos na aula passada? Nós estudamos o website, falamos sobre o tradutor online, que é o Google Translate, e fizemos também a revisão do Present Perfect, revisamos o tempo verbal que nós estamos estudando aí já algumas aulas. E hoje, então, o título da nossa aula é Trick or Treat, então nós vamos ler um conto de ficção, é uma história de ficção, e vamos também aprender sobre o feriado do Halloween. Então vejam, né? O Halloween aí está próximo e nós vamos hoje estudar um pouquinho sobre esse assunto. Vamos falar um pouquinho desse gênero textual que é o conto de ficção. O conto de ficção é uma narrativa curta, ela não é uma história longa e com um único conflito. E caracterizado por ter em seu enredo elementos que não existem em nossa realidade. Nem sempre essa história realmente aconteceu ou tem eventos ali que aconteça, que defina que realmente aconteceu. Nessas histórias, há poucos personagens, o tempo e o espaço são reduzidos ao essencial e, além disso, o enredo é marcado pela existência de um único acontecimento relevante. Então, é uma história que tem poucos personagens e que ela acontece ali em volta de um acontecimento único. Nós vamos ler agora um conto de ficção. Let's read. Prestem atenção aí, acompanhem comigo a leitura. We bought an old house, my boyfriend and I. The previous owner papered every wall and ceiling with wallpaper. Removing it is brutal, but oddly satisfying. The best feeling is getting a long peel similar to your skin when you are peeling from a sunburn. Under a corner section of paper in every room is a person's name and a date. É uma história meio assim assombrosa, né? Então vamos lá entender um pouquinho esse texto. Então a narradora da história, que também é a personagem, ela diz: nós compramos uma casa velha, eu e o meu namorado. E o dono anterior, o paper ali, quer dizer, revestiu todas as paredes e o teto com papel de parede. Removing it is brutal. Ela diz assim, ó, remover isso é brutal, mas é estranhamente satisfatório. Então ela sentiu assim uma sensação boa ao retirar esse papel. A melhor sensação é conseguir uma casca grande, longa, né? Então ela está descascando a parede, então a sensação boa para ela é tirar um pedaço grande ali de papel da parede. É semelhante a quando você tira uma pele, quando você tem uma queimadura solar e você está com a pele descascando, você está tirando, ela teve essa mesma sensação, como se estivesse tirando uma pele descascada do sol. Debaixo de cada seção desse papel de parede que foi retirada, em cada cômodo da casa tinha o nome de uma pessoa e uma data registrada ali naquele papel de parede. Continuando a história, ó. One night when I googled one of the names, I discovered the person was actually a missing person. The missing date matched the date under the wallpaper. Então, quando ela foi pesquisar no Google o nome de uma daquelas pessoas que ela encontrou registrada, ela descobriu que a pessoa era uma pessoa desaparecida e que a data que estava ali, junto com o nome, era a data do desaparecimento dessa pessoa. Sure enough, its name was for a missing person with dates to match. Então, é claro que cada nome de pessoa
desaparecida correspondia com aquela data que aparecia ali. We notified the police, who naturally sent out the crime scene team. I overheard on tech say, "Yup, this human." Human? What is human? Man, where is the material you removed from the walls already? This isn't wallpaper you were removing. Então veja bem ali, ó. Ela procurou a polícia, comunicou à polícia dessas datas e desses nomes de pessoas desaparecidas, que mandou uma equipe lá no local, na cena do crime, vamos dizer assim, né? E ela ali, junto com os peritos, com os técnicos da investigação, ela diz assim, sim, é humano. Daí ela caiu em si, humano? O que é humano, né? E aí ele explicou para ela, senhora, onde está o material que você removeu dessas paredes? Esse material não é papel de parede, não é papel de parede que você está removendo das paredes. Então é um pouco assustadora essa história, né? Mas vamos lá, number 1. As palavras ever e ceiling no texto foram usadas em caixa alta para indicar o quê? Que o antigo dono foi moderado no uso de papel de parede, exagerou no uso do papel de parede, não gostava muito de papel de parede ou tinha mau gosto para decoração. O que você acha? Por que a autora do texto escreveu ever e ceiling com letras com caixa alta? Qual foi a intenção dela? Vou dar um tempinho para você responder aí no seu caderno.
Então, gente, qual foi a intenção dela de escrever essas duas palavras com caixa alta, né? Então, o dono, ela quis identificar ali, reforçar que o dono da casa, o anterior dono da casa, exagerou no uso do papel de parede, porque ela diz ali, ó, ele cobriu, né, toda a parede e o teto. Então, além de todas as paredes da casa, normalmente as pessoas não colocam papel de parede no teto, né? Mas ele colocou. Então, foi com essa intenção que ela usou caixa alta. Number 2. No texto, o trecho Removing it is brutal. A palavra destacada se refere ao quê? Esse it que nós temos ali na frase, ele se refere a wall, a old house, wallpaper or ceiling. Vou dar um tempinho aí então para vocês responderem. É claro que vocês vão ter que voltar ali na frase do texto, leia novamente para identificar. Esse it se refere a quê? O it ali a gente sabe que é ele ou ela, e esse ele ou ela é o quê? Vou dar um tempinho para vocês. Então, olhem lá, esse removing it, esse it se refere a wallpaper, né? Ao removê-lo, remover o que? O papel de parede. Tá? Então, é importante vocês sempre buscar essa relação lá no texto. Ele usou o pronome para substituir o wallpaper. Number 3. The narrator compares the feeling of removing the wallpaper to what? O narrador comparou o sentimento de tirar, a sensação, né, de tirar o papel de parede com o quê? Que comparação que o narrador fez ali? E number 4.
What did she find in every room under the wallpaper? O que ela encontrou em cada cômodo embaixo do papel de parede? Então, eu já coloquei aqui o início da frase para vocês responderem. E as respostas estão ali no texto, ok? Let's check the answer. Vamos lá conferir então nossa resposta. She compares it with your skin when you are peeling from a sunburn. Então ela compara isso, né, o fato dela remover o papel da parede com a sua pele quando você está descascando por uma queimadura solar. E number 4, o que ela encontrou embaixo daquele papel de parede? She found a person's name and a date. Ela encontrou o nome de pessoas e uma data ali embaixo do papel de parede. Agora, o number 5 ainda sobre o texto. The police said that the material removed from the wall was not wallpaper. What was it then? Então, a polícia disse para ela que aquilo que ela estava removendo da parede não era papel de parede. O que era então? Tá ali o finalzinho do texto para que você possa responder. Já voltamos.
E aí, né? Que assustador. Se não era papel de parede que ela estava removendo, o que era então, né? Vai de acordo com o texto. It was human skin. Era pele humana. Bem macabra essa história, né? Aterrorizante. Mas tem tudo a ver com o tema da nossa aula de hoje, né? Que é o Halloween. Então, how much do you know about Halloween? Eu quero saber o que você já sabe sobre Halloween. Afinal, né, todo ano a gente estuda um pouquinho para saber a história do Halloween, a gente estuda um pouquinho sobre ele, vocês estão no 9º ano, já devem conhecer alguma coisa. Então, eu quero saber o que vocês sabem. Respondam para mim a questão número 1. Ó. The term Halloween is a shortened version of All Hallows Eve, Lower Transylvania, Hello, good evening ou Halloween. Então, ele está perguntando que o termo Halloween é uma versão abreviada, uma versão diminuída de quê? Qual dessas palavrinhas? Vou dar um tempinho aí para vocês responderem essa, tá? A 2 também. What is the name given to a carved Halloween pumpkin? Qual é o nome dado à escultura de uma escultura do Halloween em uma abóbora, que é essa imagem que nós temos aqui, que é muito conhecida no Halloween, né? Então, qual é o nome dessa escultura ali feita na abóbora? John O'Latrin, Jack O'Lantern, Jeff O'Lusterlang ou James O'Stopick? Então, dá um tempinho aí, vocês vão responder no caderno de vocês. E aí, vocês sabem, então, esse termo Halloween é a abreviação do quê? Vejamos lá a resposta, então, ó. All Hallows Evening. Esse All Hallows, gente, quer dizer
o Dia de Todos os Santos, que a gente sabe que é lá no dia 1º de novembro, a véspera do dia 2, que é finados, tá? E o evening quer dizer véspera. Então, no caso, o termo Halloween quer dizer véspera do Dia de Todos os Santos. E na number 2, qual que é o nome, né, dessa escultura ali feita na abóbora? Ela se chama Jack-o'-lantern, que é muito usado. Eles colocam uma vela ali dentro, acende a vela e aí no escuro dá aquela impressão mais assustadora, né? Number 3, on which date is Halloween celebrated? On November 1st, on December 12th, on October 31st, or on July 4th. Que data que nós comemoramos, que é comemorado o Halloween? E number 4, what phrase do kids say when knocking on doors on Halloween? Que frase que as crianças dizem ao bater nas portas no dia do Halloween? Então, eles saem batendo nas portas, quando a pessoa atende, o que as crianças dizem? Qual frase? Stick them up, stick or treat, stick or trick, trick or treat. Então, vou dar um tempinho para vocês aí responderem também mais essas duas questões. Vamos ver se vocês acertaram essas respostas, então. A data em que é comemorado o Halloween, né? Eu já dei mais ou menos uma dica para vocês, que ele é a véspera do 1º de novembro, então só pode ser on October 31st, do dia 31 de outubro. Então, hoje é dia 30, sexta-feira, vai ser comemorado, no caso, amanhã, né? Dia 31 de outubro. Qual frase as crianças dizem quando batem a porta, né?
trick or treat. Então, essa frase significa doçura ou travessura. E aí eles têm esse costume, as crianças se fantasiam para esse dia, saem nas casas, nas vizinhanças, batendo nas portas e dizendo essa frase, trick or treat, doçura ou travessura. Se a pessoa dá doce para ela, escolheu a doçura, então elas vão embora. Se não dá doce, se elas não ganham doce naquela casa, elas fazem alguma travessura. E o que pode ser essa travessura? Pode ser assustar os moradores, pode ser jogar spray de espuma na frente da casa, no jardim, alguma travessura assim, né, leve, que não vai machucar ninguém, que não vai trazer nenhum prejuízo a ninguém, porque é uma brincadeira, é uma tradição eles fazerem essa brincadeira. Number 5. Match pictures to sentences. Vocês vão numerar as figuras ali com as frases correspondentes de algumas ações que são feitas nesse dia, né? Então tem lá, number 1, trick or treat, a gente tem ali uma bolsa, né, que as crianças levam para colocar o doce que elas ganham. Number 2, nós temos ali o pai e o filho fazendo a escultura do Halloween na abóbora. Nós temos no número 3 uma fantasia de Halloween. No número 4 nós temos várias crianças vestidas fantasiadas e indo até as casas para falar a frase lá, fazer a brincadeira do trick or treat. E no number 5 nós temos ali, né, uma abelhinha pedindo doce, conseguindo doces. E no número 6 nós temos ali um fantasminha assustando as pessoas, boo, né, fazendo ali um barulho assustador. Então você vai relacionar as figuras com as frases. As frases nós temos wear custom, go trick or treating, make a treat bag, scare somebody, get candy ou curve a pumpkin. Então responda aí no seu caderno, já nós conferimos a resposta.
Let's check. Vamos lá conferir a resposta de vocês. Vejam, wear a costume é o número 3, né? É usar uma fantasia. Costume ali é uma fantasia. Go trick and treating, quer dizer, ir fazer a doçura ou travessura, né? Ir lá bater, fazer a brincadeira de bater na porta, número 4, number 4. Make a treat bag, é você fazer, confeccionar uma bolsa para você carregar ali uma sacola, uma bolsa para você carregar os doces que você vai ganhar. Scare somebody, assustar, né? Alguém, assustar alguém, que no caso é o número 6. Get can't, conseguir doces, que no caso é o número 5. E curve a pumpkin é você fazer uma escultura do Halloween ali no pumpkin, na abóbora. E agora o número 6, nós temos uma imagem. Nós temos ali a Lisa Simpson, eu quero que vocês analisem essa imagem e nós vamos usar o vocabulário que está ali para descrever essa imagem. Então, look at the picture and complete its description. Use these words. Quais as palavras que vocês vão usar? Black cat, broom e witch. Então, vamos descrever ali a imagem, né? Lisa Simpson is wearing a costume. A gente já viu agora há pouco que costume é uma fantasia. Então, ela está usando uma fantasia do quê? She is flying on her. Ela está voando no quê? With her. Com quem? Então, você vai usar essas 3 palavrinhas ali para completar a descrição dessa imagem. E aí, vamos ver então como que ficou essa descrição. A Lisa Simpson is wearing a witch
costume. Ela está usando uma fantasia de bruxa, witch. She is flying on her broom. Ela está voando na sua vassoura with her black cat, com o seu gato preto. Então esse é um vocabulário que a gente percebe muito assim no Halloween, essas palavrinhas que são usadas. E agora nós vamos para o nosso Halloween Quiz. São aquelas duas perguntinhas que nós vamos fazer juntos. Você vai anotar aí no seu caderno qual é a resposta que você acha que é correta enquanto eu estiver fazendo a leitura do exercício. Number 1. We carve a to make a jack-o'-lantern. O que a gente faz a escultura no quê? Para fazer o jack-o'-lantern? Tomato, potato, pumpkin or cabbage. Qual desses 4 a gente usa para fazer ali a escultura do Halloween e assustar as pessoas? Já anotou aí no seu caderno? Essa tá fácil, né? A gente faz a escultura num tomate, numa batata, numa abóbora ou sabe o que é cabbage? Um repolho. Qual que a gente usa para fazer? É claro que é no pumpkin, né? Na abóbora. E number 2, I'm scary and white. I come out at night. Who am I? Quem sou eu? Eu não vou traduzir agora ali para vocês, senão vai ficar muito fácil. Mas olha só a descrição de quem sou eu. I'm scary and white. I come out at night. Pense aí um pouquinho. Eu sou a witch, a cat, a bat or a ghost. O que você acha que eu sou quem? Anote aí no seu caderno, que nós já vamos conferir quem é então. Ó, nós temos lá, oh, I'm sorry. Nós temos aqui, eu sou assustador e branco. E eu saio à noite. Quem sou eu? Eu sou uma bruxa, um gato, um morcego ou um fantasma? É claro que é um fantasma. Ele sai à noite para assustar as pessoas. Bom, então na aula de hoje nós lemos um conto de ficção, meio assustador, né, meio arrepiante, e nós aprendemos sobre o feriado de Halloween. Estudamos ali algum vocabulário, vimos ali algumas informações que vocês já sabem para relembrarem. Então, foi isso que nós estudamos hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Okay, students, thanks for your attention. Bye bye, see you next class. Stay home, okay? Bye bye.